Muito boa tarde pra você. Seguinte, já que hoje tem clássico, tem majestoso, até me despedir da mesinha, que a partir de agora voltou. O bicho pega. Estou de pé, com o ombrinho no lugar e tudo, Lucas Bezerra. Amém! Depois de quase um mês aí, né, com o ombrinho ali cirurgiado, agora você está beleza, já tá tudo bem, já pode ficar em pé, então tudo certo. Aí, ó. Alô, fisioterapeutas de plantão que estão acompanhando o nosso programa. Agora eu preciso de um intensivão de físio para voltar a mexer esse Mandar ela lá no Peixola. O Peixola é bom, me ajuda muito. Ó, vou falar uma coisa, você tirou a tala pra ficar, você tirou a cadeira, né? A tala você já tirou também. Mas pra poder ficar numa boa, mas hoje já é o clássico, então já pode ter uma dor de cabeça se o São Paulo Claro perder. que não, já tirei pra poder comemorar os gols do meu São Paulo hoje. Aliás, você que tá nos assistindo, pode mandar. Manda sua mensagem, placares, palpites pro jogo de hoje. Quem leva melhor, São Paulo ou Corinthians? 99716-8014, Lucas Bezerra. Nada de secar o meu São Paulo aqui, Lucas. Tá bom, então vamos ver já o que a gente preparou aí pro clássico de hoje. O confronto que faz a capital paulista parar. De um lado, o time do povo, o maior campeão paulista e dono de 7 campeonatos brasileiros, o Corinthians. Já do outro, simplesmente o tricampeão mundial nas 3 conquistas de Libertadores e o atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo. Hoje, às 7h30 da noite, o Brasil terá mais um majestoso, dessa vez na Neoquímica Arena, lugar onde o tricolor paulista não sabe o que é vencer. Em uma história recente, foram 18 jogos, com 11 vitórias do Timão e 7 empates no tapete da Arena. Mas e no Morumbi? Pois é, o Corinthians também prevalece. Em 156 jogos, são 51 vitórias corintianas e 45 triunfos tricolores. O duelo entre Corinthians e São Paulo foi batizado pelo jornalista Tomás Mazzoni em 1942, na partida de estreia de Leônidas da Silva, em que o Morumbi recebeu mais de 70 mil torcedores. O episódio rendeu o apelido de Choque Majestoso. Esse é um clássico de muitas histórias. Os torcedores do São Paulo lembram contra quem foi o 100º gol do ídolo Rogério Ceni? Aliás, um golaço de falta na Arena Barueri. Um cara que podia ficar o ano todo sem marcar, mas contra o Corinthians ele deixava a marca. Luiz Fabiano adorava fazer gol contra os corintianos, e essa comemoração era emblemática, fala a verdade. Na era mais recente, Luciano é cria do terrão, mas hoje veste a camisa do tricolor. E em mais um confronto na Arena, Luciano fez um gol e chutou a bandeirinha de escanteio. O cara não tem medo de nada. Quem gosta de fazer gol no Timão é o Caleri, e que para os torcedores do São Paulo é chamado de pai do Corinthians. Após uma vitória do São Paulo contra o Corinthians, fizeram até uma montagem dele segurando o filho. E por fim, pena que o Rato cortou pra esquerda, né, corintiano? O gol do Rato na semifinal da Copa do Brasil, que eliminou o Timão, ainda machuca um pouco, né? Mas é claro que eu não deixaria barato assim, né? Os corintianos têm muitos motivos para sorrir contra os tricolores. Em 2009, Christian fez o gol da vitória na semifinal do Campeonato Paulista. O gol foi marcado pela comemoração que o levou à delegacia por conta de uma comemoração com um gesto obsceno. Mas que em 6 anos depois, Christian marcou e repetiu a comemoração na arena lotada. E esse ano também tem uma outra marca pra lá de especial. O Christian foi um dos que balançaram as redes nessa que é a maior goleada da história do clássico. 6-1 com o time reserva. Os campeões brasileiros estavam descansando, colocaram os suplentes e amassaram o tricolor. Posso lembrar também os gols que eliminaram o São Paulo? Vocês sabem que o Rogério Ceni tinha uma fama de ficar adiantado, né? E o Renato Augusto se aproveitou e marcou essa pintura em pleno Morumbi, na final da Recopa de 2013. No Paulistão de 2008, Rodriguinho marcou de cabeça no finalzinho e obrigou o jogo a ir às penalidades, onde brilhou a estrela de Cássio, que defendeu 2 cobranças. E por fim, o artilheiro do amor não perdoou, recebeu de Sornosa e fez o segundo, garantindo o título paulista do ano. O majestoso de hoje será o confronto de número 360 entre eles. Quem será que leva melhor? E aí, dona Tem Lara? dúvidas ainda?
Quem vive de história, de passado, é museu. Nada desse retrospecto que o Bernardo fez aí, elogiando o Corinthians, corintianos, o timão acabou. Hoje vai ser diferente. Mentira, eu tô assim, toda brincando. Na Neoquímica é complicado. E tem um detalhe, né? O foco do São Paulo pra essa semana é no domingo, na Supercopa. Então hoje, com certeza, jogadores poupados pra esse confronto, pra esse clássico. Já tô adiantando aquela desculpa, caso algo dê ruim, eu já vou falar, olha, não tava todo mundo lá. Não sou boba. Palpite, Lucas? Eu acho que dentro de casa o Corinthians é forte, o Corinthians dá sorte na Neoquímica contra o São Paulo, então eu acho que vai ser aquele joguinho feio, mais 1-0 pro Corinthians. É o que eu acho hoje, desculpa lá. Amanhã veremos. Vamos mudar de esporte então, vamos falar um pouquinho de basquete, a homenagem da camisa aposentada de Shaquille O'Neal. Já imaginou ser tão lendário, tão ídolo, tão respeitado que o seu número de camisa será para sempre aposentado em um clube? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o número 32 de Shaquille O'Neal no Orlando Magic. E detalhe, esta é a primeira camisa aposentada pelo Magic na história. Será que ele tem moral por lá? A franquia foi fundada em 1989 e o lendário pivô defendeu as cores do clube entre 92 e 96. 4 temporadas, mas que já foram suficientes para que o legado ficasse eternizado na memória do time da Flórida. A cerimônia em homenagem a ele vai acontecer no próximo dia 13 de fevereiro. Na ocasião, o Magic irá receber o Oklahoma City Thunder, um prato cheio para todo fã de basquete. O mais curioso dessa história é que Shaquille O'Neal não venceu a NBA pelo Magic, mas como dito anteriormente, ele chegou no clube depois de 3 anos da sua fundação. A importância dele foi tão grande que Alex Martins, o CEO do Orlando Magic, deu a seguinte declaração: quando alguém pergunta quem foi o primeiro jogador a colocar oficialmente o Orlando Magic no mapa, a resposta é simples: Shaquille O'Neal. Ele levou essa franquia a novos patamares. Fecha aspas. O jogador foi draftado pelo Orlando Magic em 1992 como a primeira escolha geral do draft da NBA daquele ano. Com um desempenho impressionante, logo na primeira temporada, ele recebeu o prêmio de Calouro do Ano. Também foi o primeiro novato a ser votado como titular de um jogo das estrelas desde Michael Jordan em 1985. Além disso, foi também o primeiro novato a marcar 1000 pontos e pegar 1000 rebotes em uma temporada. No ano seguinte, liderou a liga em aproveitamento de arremessos. Foi o segundo maior reboteiro da temporada e registrou o primeiro triplo-duplo da carreira, com 24 pontos, 28 rebotes e 15 tocos em uma partida contra o New Jersey. Na terceira temporada, o auge: 2.315 pontos, sendo o cestinha da temporada. Foi também o segundo mais votado no prêmio de jogador mais valioso daquele ano e um título inédito da divisão do Atlântico. Com O'Neal, o Magic venceu a primeira série de playoffs da história, passou para semis e venceu o Chicago Bulls de Michael Jordan. E na final, conquistou o título da Conferência Leste ao derrotar o Indiana Pacers. Na grande final da NBA, o Magic foi superado pelo Houston Rockets, mas nada que tirasse o brilho daquele ano mágico para Shaquille O'Neal. Após sair do Magic, o pivô conquistou 3 vezes a NBA pelos Lakers, sendo considerado MVP nas 3 campanhas, além de também ser campeão em 2006 pelo Miami Heat. Tá mais do que justificada a aposentadoria do número 32. Shaquille O'Neal é brabo, brabíssimo. Números sensacionais, homenagens pra lá de merecidas. A gente falou de basquete, mas tem muito jogador de futebol que também já foi homenageado ao longo dos anos. O que Pelé, Zico, Alex e Ibrahimovic têm em comum? Esses caras marcaram histórias por onde passaram e foram homenageados pelos clubes em que vestiram a camisa. Vários astros da bola têm o prazer de serem considerados ídolos por onde passaram. Começando pelo rei. O Pelé é a figura mais emblemática do futebol. A estátua Soco no Ar, em 3 Corações, se tornou ponto turístico na cidade do sul de Minas. A estátua foi inaugurada em 2008 e tem 12 metros de altura. O lendário camisa 10 da seleção e do Santos também tem um dos seus gols mais bonitos lembrado em um busto no estádio do Juventus da Moca. Outro craque que conquistou o tricampeonato mundial pelo Brasil foi Rivelino. O meia que atuou no Corinthians e no Fluminense foi homenageado no Parque São Jorge com o busto do famoso Bigode, inventor do elástico. No sul do Brasil existem 2
dois personagens que ficaram marcados nos dois maiores times de Porto Alegre: Renato Gaúcho no lado azul e Fernandão para o Colorado. Os dois tiveram um mundo nas mãos. Renato venceu em 1983 diante do Hamburgo, da Alemanha, e Fernandão esteve em campo na vitória do Inter contra o Barcelona em 2006. O Rio de Janeiro está repleto de craques. O Botafogo teve os momentos de glória com Garrincha, Zagallo e Nilton Santos na década de 60. Os três jogadores estiveram representando a seleção brasileira na Copa de 62, colocando a segunda estrela no manto amarelinho. As estátuas estão localizadas no estádio do Botafogo, chamado de Nilton Santos, em homenagem ao lateral. O Flamengo com Zico e Bellini. O Galinho tem duas estátuas, tá? Uma na sede da Gávea e a outra no Maracanã. Bellini também tem a dele no palco do futebol, levantando a taça da Copa do Mundo de 1958. Na colina histórica, Roberto Dinamite e Romário fizeram história. Atrás da baliza esquerda, o baixinho marcou o 1000º gol da carreira. E na baliza da direita, Dinamite marcou 708 gols com a camisa do Vasco e é o maior artilheiro da história do clube. O Palmeiras foi muito bem representado. São Marcos, Ademir da Guia e Dudu estão presentes no Allianz Parque. E fechando a lista, Alex, o craque da camisa 10, é ídolo tanto no Coritiba quanto no Fenerbahçe da Turquia. Para ter uma noção, o Alex não pode pisar na rua, que é assediado por fãs enlouquecidos. Com o clube turco, Alex conquistou a Superliga Turca 3 vezes, a Supercopa da Turquia e a Copa da Turquia. Passou 8 anos no Fener e fez 171 gols em 346 jogos. Que isso, muita história pra contar, muitos jogadores excelentes. Pra mim, é do Alex ali, foi fenômeno no Fenerbahçe, ele merecia essa estátua também. Zico, eu acho que tem uma estátua no Japão também. Tem umas ali que são muito bonitas, né, que viram realmente atrativos ali para cidades. O do bigode eu gostei, do Rivelino, tá igualzinho ele. Intervalo, no próximo bloco a gente fala da derrota amarga do vôlei São José. Acabou a invencibilidade. Voltamos com os donos da bola e agora a gente vai falar de vôlei. Mais uma derrota do São José, dessa vez frente ao Guarulhos, é a segunda derrota seguida. Nem a recente eliminação na Copa Brasil afastou a torcida da Arena Farmaconde para apoiar o São José na Superliga. Logo no primeiro ponto, o erro de saque. Seria um mau presságio? Que nada, Giovani tratou logo de marcar para os mandantes. E o São José começou bem, ora com Douglas Souza, ora com Felipe Roque, que estavam dando trabalho para a defesa do Guarulhos. E nesse ritmo, o Guarulhos já pediu tempo. E até que deu certo, os visitantes voltaram melhor, mas o São José estava on fire. Nesse lance, Rogerinho virou o levantador e o Roque cravou. Falando em Roque, o primeiro set foi do cara, até ace estava rolando. E do Brasília? Também. E para falar que não foi sorte, ele fez mais um. Controlando o jogo, o São José venceu o primeiro set por 25-22. No segundo set, quem voltou bem foi o Matheus Alejandro. Pelo lado do São José, quem chamava a responsa era o Frank. Quando parecia mais um set para o São José, que abriu 22-19 nesse ponto, o Guarulhos desandou a marcar. E com um ponto atrás do outro, virou a partida para 23-22. Aí foi trocação de pontos até o fim. E nesse lance, Roque mandou para fora e o Guarulhos venceu por 30-28, o set que durou 45 minutos. O terceiro set foi de fases. Ora o São José se desligava, ora o Guarulhos era quem bobeava. O São José chegou a abrir 8-6, mas aí, meu amigo, pane no sistema. O Guarulhos emendou 7 pontos seguidos e abriu uma vantagem difícil de pegar. E visão estranha, Brasília sacado ali entre os reservas. O São José até esboçou uma reação, mas os visitantes venceram por 25-23 e viraram a partida. Com Brasília de volta, os joseenses começaram o quarto set na frente, mas o Guarulhos logo tratou de voltar à frente do placar. Rogerinho, como sempre, dava o sangue na partida e até acabou sentindo as costas. Mas até o Douglas não estava nos melhores dias. E já com Douglas, Roque e Brasília sacados,
Ademar tentava dar sobrevida ao São José, mas o Guarulhos estava osso duro de roer e fechou o jogo em 25-21, acabando com a invencibilidade do São José e fazendo muita festa. Dias difíceis para o São José. Em menos de uma semana, eliminação na Copa Brasil e agora a perda da invencibilidade na Superliga. O sinal de alerta foi ligado. Uma hora ia acontecer, ninguém ia ficar invicto a temporada inteira. Mas a gente precisa ver, acho que hoje foi um jogo que foi demérito nosso. Não desmerecendo a equipe de Guarulhos, mas a gente perdeu para nós mesmos. A gente tem que ajustar isso. Tudo faz parte dos treinamentos, trabalho, acho que é trabalhar certo, acho que vitória ou derrota são consequências. Então a gente vai seguir trabalhando e o próximo jogo com certeza a gente vai buscar a vitória. O primeiro ponto, não dá pra gente falar, né? O time que tá ganhando todas, pronto, já pintou o campeão, enfim, e aí quando começa a perder, agora não ganha mais nada, tal, e começarem as críticas. Eu bato na mesma tecla que eu falo desde o início da temporada. O São José não tem banco de reservas, isso é um fato. Tem só jogadores da base, poucas posições ali o Schwank consegue trocar. Agora que não tem mais o Matheus Pinta, que está lesionado, tem só o Giovani e só o Barreto. Se entra outro jogador, são da base. A hora que o Brasília saiu, quem entra é o Gustavo, que é da base. O próprio Cubano, que entra no lugar do Roque, também é da base. Ontem o João Frank jogou ali, jogou muito bem, o Ademar já entrou pressionado, o Schwank teve que trocar todo mundo. E no final, a entrevista do Brasília até me pegou um pouco de surpresa, quando ele fala, né, não tirando o mérito do Guarulhos, enfim, mas mérito do Guarulhos, entrou numa sequência de 7 pontos seguidos. Não dá pra falar que, só porque a gente vacilou, enfim, o Guarulhos jogou melhor, ponto, e por isso ganhou o jogo. Tá aí, todo desabafo, Larissa, e com razão eu assino embaixo, porque realmente São José tá sem banco para essa temporada e sabe que a temporada é longa e precisa ter banco. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar um pouquinho do Taubaté, que encara amanhã o Primavera. 4 rodadas de altos e baixos pro Burrão até aqui na Série A2. Em todos os duelos, sem tirar nem pôr, os comandados do técnico Wilson Júnior ou ficaram no empate sem gols, ou tiveram que correr atrás do 1-1 e da virada após sair atrás no marcador. Apesar dessa montanha-russa, tem atleta garantindo que isso não é problema, mas que a competição está se desenhando aos poucos. 2 dos nossos jogos foram fora de casa, né? E se você for ver, para as pretensões do campeonato, empatar fora de casa não é de todo um mau resultado. E tendo chance da gente poder ter saído com as vitórias, né? Mas aqui para o nosso jogo, na nossa casa, com o nosso torcedor, a gente está muito confiante e a gente sabe do que a gente precisa fazer e se Deus quiser a gente vai conseguir a vitória. Na última rodada em casa, brilhou mais uma vez o talismã Yamada, que marcou no segundo tempo o gol da virada. E com isso, garantiu a primeira vitória do Burrão para um time que já vinha mordido com os empates. É detalhe, a gente está trabalhando muito e a gente continua batendo nessa tecla. Que a gente treina muito, a gente está preparado e é só continuar fazendo o que a gente está fazendo dentro de campo, que aí vai sair naturalmente o gol. Se dentro de campo, Taubaté tem sofrido para marcar com a formação inicial, as peças que têm saído daqui, do banco de reservas, têm sido decisivas. Seja com um pênalti, um cruzamento ou até mesmo aquela cabeçada certeira, direto para o gol. Muito feliz, né, por estar podendo contribuir nos jogos com a camisa do Taubaté. A gente trabalha muito para isso, né, para quando a gente estiver dentro de campo, a hora que o professor Wilson precisar da gente tá preparado e nesses momentos assim de decisão a gente poder não errar ali, né? Poder fazer os gols, poder dar assistência e também sofrer o pênalti como eu sofri aqui. A gente trabalha muito, tem que estar preparado para quando ele precisar. E eu creio que a gente ganhando mais minutos, tendo mais ritmo de jogo, a gente vai conseguir ajudar bastante. Com a primeira vitória conquistada no último domingo, o Taubaté chega para o duelo dessa quarta-feira frente ao Primavera mais confiante. Naquele real, sai zica. Alívio para a comissão técnica e também para os atletas que veem nesse elenco uma família. Já passei por bastante lugar e posso te falar que é um dos melhores grupos que eu já peguei. Tanto como em qualidade em campo e fora do campo, todo mundo muito unido. A gente costuma falar que a gente é uma família, a gente está muito unido. Está todo mundo focado no mesmo objetivo, que é o acesso, e a gente vai conseguir. Amém, Thiaguinho, que assim seja, que vem então tão sonhado acesso. Agora quem fala mais sobre essa disputa da Série A2 é ele, Antônio Carlos.
Salve, salve, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde. Nesta terça-feira, em todo o Vale do Paraíba, em todo o mundo, via internet, os donos da bola aqui com toda a nossa equipe, com a Larissa, com o BZK, aqui também com o Bernardo, com o Dom Pedrito, nossa equipe toda mostrando para você o que há de mais importante dentro do esporte da região. E se não é o Leone, nós não estamos no ar, tá certo? Ele é importante demais para nós, Bernardo gosta disso daí. Gente, amanhã a gente fala especificamente dos confrontos do São José e do Taubaté. Taubaté pega o Primavera, São José pega o Rio Claro. Dá uma passada aí no campeonato, que tem o São José líder da competição com 10 pontos, 3 a mais do que os times que estão em segundo lugar. E o Taubaté no G8 com 6 pontos, pegando ali a última vaga. Você reparou? Se o campeonato terminasse hoje, qual seria o confronto primeiro? São José e Taubaté. São José em primeiro, Taubaté em oitavo. Não. Deixa isso aí só para a final, né? Para não precisar eliminar o outro do campeonato. Mas hoje seria isso, que interessante, né? O campeonato ainda tem muita coisa para acontecer. 2 técnicos até agora, se não caiu mais nenhum ontem à noite, já saíram, né? O Fael Júnior do Velo Clube e ontem o jovem técnico, nem me lembro o nome lá do Monte Azul, também foi dispensado e isso vai acontecer mais. Tem time grande que está precisando reagir, que é o caso do Comercial de Ribeirão Preto, treinado pela lenda Luiz Carlos Martins, que não está bem no campeonato, é hoje um dos lanternas da competição, um pontinho à frente do Monte Azul. Algumas equipes que começaram bem já tropeçam, que é o caso do São Bento. Começou com 2 vitórias, depois tem um empate e uma derrota em casa. Tem time que já reage, como é o caso do Noroeste. Perdeu na estreia para o São José, empatou em casa, depois com o Capivariano e já ganhou 2 jogos. Gente, tem muita coisa para acontecer. Falei no começo do campeonato, mantenho essa minha opinião. Qualquer um desses 16 clubes pode cair. Lógico que quem já está mais acima já respira mais. Chega a 15 pontos, escapa de qualquer problema. E é isso que todo time está pensando nesse momento. Depois é sonhar alto, sonhar com a briga pelo acesso, que é o caso, lógico, de São José e Taubaté, e a gente vai torcer, tá bom? Gente, ótima terça-feira, hein? Amanhã eu volto. Valeu, Carmo, tamo junto. Agora a gente vai pro intervalo rapidinho e já voltamos com os donos da bola. De volta com os donos da bola, a gente continua falando de futebol. Clássico do Vale cada vez mais perto. E claro, Antônio Carmo continua contando as histórias que sondam Taubaté e São José. O primeiro jogo entre São José e Taubaté no novo Martins Pereira, esse Martins Pereira de hoje que já está velho, né? Inaugurado em 1970, porque antes tinha outro ali da rua Antônio Sais, onde hoje é uma igreja. O primeiro jogo foi em 1976, aqui no Martins Pereira, 6 anos depois da inauguração. Campeonato Paulista da Série A2, o que os times disputam este ano. Naquele ano chamava-se intermediário e foi o ano que voltou o acesso. O acesso ficou suspenso pela Federação Paulista de Futebol de 1971 a 75. Em 76 voltou, foi o 15 de Jaú, o grande campeão que voltou para a Série 1. E São José e Taubaté se enfrentaram aqui no Martins Pereira. São José ganhou de 1 a 0, um gol de falta do Breno no segundo tempo. Esse Breno era um jogador do futebol amador de São José, jogava muita bola, mas acabou no profissional não se dando tão bem. Foi 1 a 0 o gol dele. Olha que detalhe, sabe quem era o técnico do São José? O maior esportista da história de São José, um homem do basquete, José Edivar Simões. Ele se aventurou no futebol e foi técnico do São José em parte deste campeonato. O São José, que tinha jogadores como o Paulo Davoli, o goleiro Careca, que veio do Atlético Mineiro, o Guará também, que veio do Atlético Mineiro. Sabe quem era o centroavante? Edson Trombada. E o ponto esquerda? Toninho Metralha. Boas histórias de São José e Taubaté. 22 dias, sempre Lucas. tem. E esses jogadores lendo, Paulo Davoli, essa galera toda que vinha do Atlético Mineiro para o São José. São José voltando para a Série A, vai enfrentar aí toda essa galera de novo, hein? Já pensou? Mais um clássico aí, Corinthians e São José, São Paulo e São José. Agora já dá até para tirar o WhatsApp aqui pra gente ir para as nossas mensagens, bora? Hoje meu tricolor quebra esse tabu que tantos corintianos se vangloriam. 2 a 1 São Paulo, Márcio. Tô contigo, hein? Tô contigo. Tabu não abro tá aí pro jogo pra de ser hoje. quebrado, né? Ó, Francisco, hoje o meu Corinthians vai vencer de 1 a 0, ó, tá junto comigo. E o São José vai ganhar de 2 a 1. É o Francisco da Vila Bandeirante de Caçapava. Tô Salve com pra ele no Caçapava. placar do São José agora, né? Do Corinthians, não. Boa tarde, Larissa e BZK, Denis de Taubaté. Hoje é dia de alegria, hoje cai o tabu na arena. Corinthians 1, São Paulo 2, sem mimimi. Aí, ó, São Paulino tá bombando aqui nas mensagens aqui, o São Paulo. A Priscila aí, ó. Sou São Paulina e estou confiante que São Paulo vai quebrar esse tabu. Isso se o juiz não der uma ajuda pro Corinthians, né?
Vamos pra cima deles, meu tricolor. Tem o VAR do Corinthians lá na arena, né? A pressão é grande. É um VAR privê, né? Teve aquela mão, lembra aquela mão no Brasileiro contra o Grêmio? E o juiz não deu nada? Boa tarde, Larissa e BZK. Sou o Elias Café, daqui do Bosque dos Ipês. São Paulo 2, Corinthians 1. Grande abraço. Bom saber que os São Paulinos estão em maioria aqui, hein? Os secadores de plantão não estão presentes. Olá, Larissa e BZK. Estou torcendo para o tricolor, mas eu sou santista. Meu palpite de hoje é 2-0 para o São Paulo. É o Antônio Matheus. Obrigado, Antônio. Estamos juntos. Tiago Carlos, bom dia, esperando o programa começar, sempre ligado. Tiago Carlos de São José dos Campos. Nos encontramos no Shopping Oriente, pediu uma foto sensacional, disse que acompanha todos os dias, Lucas Bezecal. Aí sim, eu dou valor, tamo juntos. Quando encontrar, tira foto mesmo. Ó, o Ronaldo Rodrigues aí, ó. Boa tarde, sou de Cruzeiro e sou burrão. Calma, se não trabalhar, não tem resultados, é verdade. Pois é, ele tá falando aqui porque na matéria, né, do Taubaté, o Thiaguinho falou muito, a gente trabalha muito, então agora tem que começar a colher os frutos desse trabalho. Exatamente. Bora com ela, Carol Rossazzi. Pode Carol, chamar a Carol. Boa tarde pra você, bom jornal, amanhã a gente se encontra, combinado? Hoje não tem tempo. Valeu, dupla, combinadíssimo, um beijo, até amanhã.